O Song Plus é o BYD mais vendido do Brasil e um dos modelos que a marca já falou que produzirá aqui no Brasil nos próximos anos. Ele bagunçou um pouquinho esse segmento de SUV híbrido plug-in, que era dominado pelas marcas premium, mas afinal, como é que é e como é que anda esse SUV que você pode recarregar na tomada e tem uma boa autonomia, mesmo usando só o motor a gasolina? Vem comigo! O BYD Song Plus chegou tem algum tempo aqui no Brasil, ele veio chamando muita atenção pelo preço. Foi uma das opções mais baratas quando você fala em SUV com a opção de recarga externa, né, o plug-in. Só que é um carro que também já ganhou mais destaque. A BYD já confirmou que terá uma fábrica na Bahia e um dos modelos que ela falou que vai produzir aqui é justamente o Song Plus. Se ele vai ter essa cara aí é um outro papo, a gente sabe. Mas a parte de design, a gente pode começar até por isso. Na minha opinião, é um carro ok. Ele é um carro que não tem uma identidade muito forte de design, dá pra ver pela dianteira. Essa coisa dessa grade grande, com esses detalhezinhos cromados, o formato do farol a gente já consegue até perceber em outros SUVs aí que estão no mercado mundial. Ele não tem um design tão forte como, por exemplo, o BYD Seal, um carro bem mais novo, bem mais moderno, uma outra plataforma, uma outra geração de carro. Mas mesmo assim ele é um carro que chama muita atenção na rua, ele tem um design realmente legal, mas talvez os novos BYD eles são mais, digamos, se mostram mais como um carro BYD. Esse aqui ele é um pouquinho mais genérico. A grande mágica dele tá aqui embaixo do capô. Como eu disse lá na dianteira, o design da traseira também não é aquele carro que tem uma identidade tão própria, mas ele chama atenção na rua. Ele tem um filete de luz aqui, ó, que liga as duas lanternas. Ficou na moda agora, né? Um LEDzinho que liga os dois lados. Mas é um carro familiar. Outra coisa que acabou levando muito comprador pro Song Plus é o espaço interno. O porta-malas, aí na faixa de 500 litros, um pouco mais de 500 litros. Só que ele tem aqui no meio, ele é raso, ele não é um porta-mala muito alto. Ele é profundo aqui de capacidade, tem até essa redinha aqui, se eu quiser colocar para esconder a carga. E aqui embaixo eu não tenho step, eu tenho parte de kit de emergência para encher o pneu tal, e alguma coisa da parte elétrica, da parte de baterias do carro, alguma parte de, por exemplo, conversores, essas coisas, né? E aqui eu consigo mexer, o máximo que eu consigo é baixar um pouquinho esse piso do porta-malas. Mas mesmo assim, é um bom porta-malas, uma boa capacidade dentro do segmento de SUV médio. Para quem não lembra, a divisão de automóveis da BYD chegou no Brasil com o Tang e o Han. Eram dois modelos 100% elétricos, enormes, mais de 500 mil reais. Só que a marca ganhou destaque no mercado quando realmente veio o híbrido plug-in. Por que eu falei que a mágica está aqui embaixo do capô? Que a BYD ela quer te dar uma sensação de você estar andando num carro elétrico mesmo quando você está no híbrido. Então, esse plástico, além de esconder todo o motor, tudo que é motor e dar essa, parece que tem muita coisa, na verdade ela trabalhou a parte de isolamento acústico. Dá pra ver no capô eu tenho manta, só que aqui dentro eu ainda tenho também outra manta, aí sim, o motor 1.5 de 110 cavalos. Parece pouco, mas na verdade esse carro ele acaba priorizando a condução com motor elétrico de 179 cavalos. Em alguns momentos eles até trabalham juntos, tem 235 cavalos, mas a prioridade dele não é te dar aceleração, e sim te dar consumo. O que eu consigo adiantar, vou explicar melhor quando a gente estiver andando com o carro, o que eu consigo adiantar é um consumo muito bom, mesmo quando o carro está sem bateria, ou seja, eu não tenho onde carregar, não quero ficar pondo o carro na tomada, você ainda tem um bom consumo muito comparável aos carros híbridos comuns. Aqui por dentro a gente sabe que um comprador dessa faixa de preço é muito exigente, somente com acabamento, montagem, e essa já foi uma grande questão dos carros chineses. No caso do Song Plus, eu confesso que a parte de montagem em materiais é muito boa. Aqui em cima soft touch, eu tenho o plástico preto e preto brilhante, o alumínio, e aqui embaixo o couro claro com a costura laranja, que inclusive vai para os bancos em couro. Na minha opinião é justamente talvez essa mistura de tanta cor, tanta textura, que não agrada tanto. A gente sabe, por exemplo, algumas marcas, quando elas trazem o carro da China, elas adaptam bem para o Brasil. E esse carro ele ainda carrega muito do gosto do mercado chinês para esse carro. Então essa mistura de cores, particularmente eu acho um pouco exagerado. Talvez se aqui embaixo fosse só claro, sem a costura laranja, ou fosse tudo cinza, tudo um tom mais escuro, seria melhor até para manter, para limpeza, né? A gente sabe que banco claro dá um pouquinho de trabalho. Aqui no meio eu tenho a central multimídia famosa da BYD, né? Aquela que inclusive se você apertar ou um botãozinho aqui ou no volante, ela
gira, que eu ainda não entendi qual que é a utilidade dela. Eu confesso que, inclusive, assim, ela atrapalha um pouquinho o campo de visão do motorista. Então eu posso pegar, posso voltar ela aqui. Também tem o sistema de câmeras 360 que eu posso, por outro botão aqui no volante, acionar. Funciona bem, a câmera é de uma boa resolução, legal, funciona bem. Só que, vamos lá. Aqui vocês estão vendo, para quem lembra, os BYD não tinham Apple CarPlay nem Android Auto. A BYD no Brasil deu um jeito, então ele tem. Vou até tirar aqui, ó, o carro tem carregador por indução, tirei aqui meu telefone. Só que se vocês perceberem, eu quero andar com a tela em pé. Beleza? Tá aqui, em pé. Se eu plugar o telefone, que inclusive o cabo tá ali embaixo, ele vai acionar o Apple CarPlay e virar a tela, porque o Apple CarPlay não funciona com a tela em pé, e o mesmo vale para o Android Auto. Outra questão, isso eu já reclamei inclusive no Great Wall, no GWM Aval H6, que era a questão de você usar a tela toda e esquecer da usabilidade do motorista. Aquela, lá no Great Wall eu tinha reclamado, faltou talvez uma faixinha aqui para você ter comando do ar-condicionado, e aqui é a mesma coisa. Eu até tenho aqui no console central, eu posso ligar e desligar o ar-condicionado, eu vou aqui, desligo, ligo o modo automático, mas cadê a temperatura? A temperatura eu preciso, por exemplo, estou na navegação, tá, eu estou aqui no meu mapa, então eu preciso vir aqui, entrar no menu do Apple CarPlay, entrar no menu BYD, e aí sim eu tenho aqui os comandos de ar-condicionado de 2 zonas com controle automático. Tá aqui, beleza? E para voltar para o mapa eu vou precisar também apertar aqui de novo. Já são vários toques para você mexer só na temperatura do ar-condicionado. Então essa parte de usabilidade ainda é um pouco falha. Outra coisa é que, por exemplo, aqui a multimídia funciona até ok, funciona rapidinho, ó, comando ao toque. Só que a hora que eu entro no Apple CarPlay, eu já tenho ela, ó, um pouquinho mais lenta. Então, alguns pontos de usabilidade são um pouco esquisitos. A multimídia já está toda em português, legal, isso é ótimo. Você pode também ter os aplicativos aqui, que nem o Spotify, algumas coisas do carro, algumas funções do carro também estão por aqui, de energia, de assistência de condução. Só que o painel de instrumentos não está totalmente traduzido, ainda tem muita coisa em inglês. Ele também acaba ficando um pouco confuso. Por exemplo, eu quero pôr aqui o fluxo de energia no painel. Ele vai ficar, só que depois de um tempo ele já muda para a tela de novo do assistente de faixa, da parte de piloto automático adaptativo que esse carro tem. Aqui no meio tem a alavanca de câmbio, seletor de marcha, na verdade, freio eletrônico, partida por botão. Esse carro tem assistente de faixa, tem alerta de ponto cego, auto hold. Aqui eu tenho o modo de condução entre o híbrido e 100% elétrico, ou o modo Sport, normal e Eco, dá até para mudar por aqui, e um modo neve ali que dá uma reduzida na força das rodas para evitar que ele patine. A parte de assistente de condução é bem completa, piloto automático adaptativo, alerta de colisão, assistente de faixa, como eu já falei, alerta de ponto cego, câmera 360. Esse carro aqui ainda está com o volante com esse logo, que é da Dinastia, tudo mais, que a BYD, nas unidades seguintes, esse carro foi um dos primeiros a chegar, está escrito BYD. É uma reclamação que a marca já tinha identificado lá no stand, no RAM, que preferiam que fosse a marca aqui da BYD, não o da Dinastia. Mas no geral o acabamento é bom. Maybe one more time. Ó, tá vendo? Ele tem comando de voz em inglês, mas tá vendo? Não funciona 100%, é meio... não tem comando em português, então não adianta falar, reduz o ar-condicionado não, porque ele vai continuar. Eu vou perceber que ele entrou aqui sem o comando, alguma coisa que eu falei ele percebeu. E o espaço traseiro é bom, eu tenho um bom banco, um bom assento, um bom encosto, um piso plano e a saída de ar-condicionado aqui atrás. Parte de espaço interno é boa, eu tenho também a parte de teto solar. É um carro bem completo, uma faixa de preço, mas agora vamos andar, que é a grande dúvida de todo mundo. Como é que é parte de consumo e desempenho desse híbrido plug-in com motor 1.5 aspirado e um motor elétrico no eixo dianteiro? Eu quero mostrar para vocês um pouco do comportamento urbano do Song Plus, que eu achei interessante até, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês algumas... Tem uma câmera aqui mostrando a tela, coloquei o fluxo de energia. E vou falar primeiro aqui um pouco do carro, tá? O Song Plus me surpreendeu alguns pontos, tá? Suspensão, ele é muito voltado ao conforto, tá? Isso é uma característica dos carros. Os carros na China, eles têm muito essa característica, eles privilegiam muito isso. É um carro que ele tem muito mais... uma pegada muito mais de conforto, de suspensão, de direção, do que algo dinâmico. A GWM tinha comentado isso quando apresentou o Aval, que é o grande concorrente desse carro hoje. E andando com esse carro dá para perceber bem isso. Ele não é um carro tão tropicalizado, então ele tem bastante dessa parte do conforto.
e pode agradar muita gente, justamente porque a gente tem um asfalto que é ruim. Temos diversos aspectos aqui que você e um carro com a próxima familiar, você quer um pouquinho mais de conforto. Na cidade isso é muito bom. Ele se comporta muito bem, ele filtra bem, ele não bate seco a suspensão. Só achei que ele acaba passando um pouquinho demais pro volante, algumas coisas da superfície ele passa um pouquinho demais pro volante, mas é muito pouco, assim. É mais um incômodo meu que alguns carros filtram melhor. Isso, não é o que vai te incomodar, não é aquele carro que ele bate o volante e te incomoda. Não, você sente um pouco, tá? Aqui ele acabei de passar num buraco aqui, deu pra perceber que ele não é um carro que bate seco, não é um carro que parece que vai desmontar ou coisa parecida. Os chineses evoluíram muito em construção desses carros nos últimos 10 anos, até evoluíram bastante, mas principalmente nos últimos anos mais recentes melhoraram muito. Direção bem leve, ela tem um modo esporte aqui que eu posso selecionar, fica um pouquinho mais pesada, mas ela é uma direção até, justamente por causa do conforto, ela é bem direta. Em compensação, é um carro com um raio de giro, uma manobrabilidade, palavra bonita até, muito boa, muito fácil de entrar em vagas apertadas. Você até tem que se calibrar de novo quando você está com ele. Quem acaba trocando de carro, alguma coisa, você precisa calibrar, porque às vezes você está assim, não vou bater na coluna, e você está bem perto. Já aconteceu comigo na hora de estacionar até na minha garagem. Bom, suspensão eu expliquei, um carro bem confortável. Na estrada a única coisa é que ele acaba balançando bastante. Você pega aqueles níveis de estrada, você vê que a carroceria balança bastante. Talvez aí quem tiver algum problema de enjoo, principalmente no banco traseiro, não vai gostar muito, tá? Posição de dirigir é legal. Tem alguns comandos aí, acho que talvez os comandos são um pouco espalhados demais aqui no console central. Muita informação aqui, você acaba desviando. E que eu comentei da multimídia lá, de você ter que mexer muita coisa para mexer em coisa pequena quando você está com o espelhamento ligado. Aqui eu deixei o fluxo de energia de forma proposital, porque eu quero explicar, né? Esse carro aqui tem um motor 1.5 aspirado com motor elétrico, né? Ele tem 110 1.5, 179 no motor elétrico, dá juntos aí, trabalhando juntos, cerca de 235 cavalos. Porém, é um carro que não trabalha com os motores juntos em quase nenhuma situação, tá? Que eles vão tracionar o carro. Talvez mais na rodovia. Eu vou mostrar para vocês o comportamento desse carro em rodovia, dessa parte de motorização. Porque ó, ele responde bem, né? Porque assim, o que aconteceu? Eu tô com o carro, eu não coloquei ele para carregar ontem. A gente teve um problema no carregador no nosso prédio, não consegui pôr o carro para carregar, mas eu tô rodando aqui com ele há já uma semana praticamente. O que eu percebi, ele mata a bateria. Aí você tem na faixa realmente de 50 km de autonomia elétrica. Só que quando chega na faixa ali dos 6 km, entre 4, poucos momentos eu vi esse carro baixar de 4 km de autonomia. Por quê? Porque assim que ele vê, ele já começa a carregar. O carro tem até uma configuração aqui de safe, né? Ou salva a bateria, ou o carro carrega a bateria até um X%. Deixei muito tempo no mínimo, aqui 25%, eu tinha colocado no 70%, que é o máximo, para poder testar algumas coisas. Que é o que? Ele vai colocar o motor 1.5 para gerar energia para as baterias, mas em nenhum momento ele, pelo menos comigo, não percebi em nenhum momento que o motor 1.5 tenha tracionado o carro, tá? Então, nesse ponto, ó, aqui vocês estão ouvindo que eu falei do isolamento acústico do carro. Ele tem até os vidros laterais, são de dupla camada. É um carro muito silencioso, ó. O 1.5 tá ligado, você percebe mais por uma leve vibração e realmente um barulho no fundo de motor, mas não é incômodo. Ele é bem tranquilo. Mas quem olhar o fluxo de energia vai ver que o motor tá mandando energia pro motor elétrico. Não é que o motor tá tracionando, o motor a combustão não tá tracionando o carro, ele tá mandando energia para a bateria e mandando energia para o motor elétrico para empurrar o carro. Então esse ponto, por isso que ele é muito eficiente. Eu achei a eficiência do motor 1.5 aspirado, quando o carro está sem bateria, muito interessante. Aí um número muito bom. Me lembrou muito talvez os motores híbridos sem recarga externa, né? Os HEVs, né? Hybrid Electrical Vehicle. Então, ó, aqui ele já desligou o motor, ó. Eu tô com o motorzinho elétrico só, agora ligou. É que eu tô com realmente bem menos bateria, dá pra ver aqui, ó, 21%. Ele vai carregar, tá mais ou menos aí uns 25 e tal. Porque ele tenta manter, eu já cheguei a ver ele carregando aqui o carro até 10 km de autonomia elétrica, tá? 10, 12. Normalmente ele tenta me manter entre 4 e 7.
Então eu consigo rodar, por exemplo, na cidade, em trânsito urbano, ficou muito tranquilo aí essa questão de bateria. O consumo urbano até foi muito ajudado por isso, pelo fato dele pegar a energia do motor a combustão para carregar a bateria, não para ficar empurrando o carro. Então, em diversos momentos, o carro ele prioriza realmente a condução elétrica. Na China tem um carro com a versão de bateria maior, mas a BYD no Brasil decidiu trazer a menor, 8.3 kWh. Até bom, porque ele recarrega rápido. Ele não tem a recarga rápida, né? Mas ele tem para recarga normal, ele carrega aí na faixa de 2 horas. Ele chega a 3.3 kW de capacidade. Então aí faz as contas, em cerca de 2 horas você tem um carro completamente carregado. 3.3 kW é mais ou menos o que uma tomada de casa, por exemplo, vai conseguir carregar o carro. Então você não precisa se preocupar. Aí a pessoa tem um wallbox. Não precisa colocar um wallbox de 7 na sua casa, você não vai ter utilidade para ele, você não vai necessariamente usar a capacidade do wallbox. Então você pode simplesmente ter um carregadorzinho normal, esses carregadores mais simples, que se você tem um desse carro aqui, você já consegue ter autonomia elétrica e já andar aí na faixa de seus 50 km só com um motor elétrico. Uma coisa que eu também achei bem interessante dessa parte é que para a cidade ele é um carro bom, ele tem uma força ali, mas é, mais uma vez, por causa do motor elétrico. O motor elétrico é quem realmente impulsiona o Song Plus. Então nesse ponto ele é bem interessante, parte de conforto e tudo mais, é bem legal. Agora, daqui a pouquinho a gente vai para a estrada, vamos pegar aí um trecho de estrada, rodovia mesmo, para ver como esse carro se comporta. E também vamos falar um pouquinho dos números de teste, como é que esse carro realmente tem desempenho 0 a 100 e tudo mais, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de comportamento na estrada do BYD Song Plus. Na internet já existem alguns comentários falando que na verdade ele acaba faltando um pouquinho realmente quando você precisa trazer um trajeto rodoviário, um trajeto de maior velocidade. Afinal, a gente está acostumado a falar de carros híbridos plug-in com motor a combustão turbo-alimentado, um motor mais potente. Por exemplo, o Volvo XC60, o próprio GWM, os modelos da Audi, todos esses híbridos plug-in, eles trabalham com motores a combustão mais potente. Por quê? Porque o híbrido plug-in é naturalmente um carro mais pesado. Além do motor a combustão e do carro tradicional, ainda tem que levar a bateria, a parte de motor elétrico e toda a parte do carro híbrido plug-in a mais. Então, com um motor a combustão mais potente, a gente tem um carro que ele consegue desenvolver velocidades mais altas, andar de forma mais parecida com um carro a combustão ou como um carro a combustão mais potente na situação de velocidade mais alta, de velocidade de rodovia, que é onde o motor elétrico muitas vezes não dá conta do recado. Ele já é um motor que não consegue girar tanto e acaba gastando bastante energia quando colocado numa situação de alta velocidade. Pela tela do sistema multimídia a gente consegue monitorar o seu fluxo de energia e aqui dá para ver bem que na estrada o motor a combustão ele está ali trabalhando para alimentar a bateria e para alimentar o motor elétrico, já que esse motor elétrico é mais potente do que o motor 1.5 aspirado. Então o motor a combustão ele acaba servindo como um gerador para o motor elétrico. Aqui no teste eu estou usando o carro no modo como uma pessoa normal usaria, no modo híbrido automático, que é o que? Ele vai escolher a melhor forma de viajar automaticamente, se ele vai usar o motor elétrico, se ele vai usar o motor a combustão. E pelo monitor de fluxo de energia dá para ver bem isso. A gente sabe que, por exemplo, em carros elétricos, eletrificados, como eu já disse, a alta velocidade é um consumidor de energia. Ela consome muito mais, é muito normal a gente ver um consumo de carro de elétrico muito maior na estrada do que na cidade. Por isso que, por exemplo, carros como o Porsche Taycan, por exemplo, tem um câmbio em um dos motores elétricos para reduzir essa rotação do motor elétrico, que normalmente trabalha com apenas uma marcha, você tem uma velocidade mais alta sem prejudicar muito a autonomia. Aqui, por exemplo, eu comecei com o BYD Song Plus o trajeto na faixa de 25% de energia. E o que acontece aqui? Se você tiver com o seu BYD Song Plus, eu tô sozinho no carro, mas se você pegar uma rodovia reta, plana, você vai viajar na velocidade constante. Você pode dirigir na mesma velocidade dos outros carros. Só que, por exemplo, quando você começa a precisar, por exemplo, uma retomada, uma ultrapassagem, alguma situação que você vai precisar de mais força, você já vai sentir um pouco menos de força, você vai sentir um carro, talvez em algumas situações de subida, perdendo velocidade. Eu tive isso durante o teste, o carro perdeu velocidade em uma subida. Por quê?
porque em certos momentos o motor a combustão não consegue gerar energia o suficiente para mandar para o motor elétrico, para mandar a bateria e para mandar o motor elétrico, e esse motor de apenas 110 cavalos não é o suficiente também para levar o peso do BYD Song Plus, mesmo sozinho ou com gente, numa velocidade constante em caso de uma ultrapassagem, no caso de uma retomada ou no caso do carro cheio em uma subida. Então é muito normal perceber que esse carro ele prioriza sim o modo elétrico, mas ao mesmo tempo que você entra na estrada, essa bateria não dura muito, já que na cidade o que roda cerca de 50 km na estrada acaba sendo menos ainda, já que mesmo no modo automático esse carro ele consome bastante energia, e mesmo com a potência declarada em conjunto dos mais de 230 cavalos, dificilmente você vai conseguir ter esses 230 cavalos. Então você vai ter em diversas situações os 110 cavalos do motor 1.5 com uma relação de marcha única, não é um carro com uma relação de marchas, né? É um transeixo que manda força praticamente direto para as rodas. Então você vai sim sentir um carro mais fraco, você vai sentir um carro que ele vai acabar rápido com a bateria, um carro que vai trabalhar para tentar recarregar essa bateria para levar potência para o motor elétrico, mas às vezes não vai ser o suficiente o que ele gera e você vai depender bastante do motor a combustão. Então você tem ali realmente um problema de força do BYD Song Plus em uso rodoviário. Na cidade ele é muito bom, é suficiente, ele roda muito bem, só que na estrada você vai sentir essa deficiência. A própria BYD sabe dessa deficiência do Song Plus, tanto que a marca já estuda e já trabalha para trazer a versão com bateria maior e também com um motor turbo para ele ficar mais parecido com os outros híbridos plug-ins do nosso mercado. Se por um lado o 1.5 aspirado é muito interessante para a parte de consumo quando você está sem bateria, por outro lado ele acaba sendo fraco para quando você está numa situação de rodovia. A gente sabe que aqui no Brasil muita gente vai usar esse carro para viajar com a família, um carro cheio, e isso acaba sendo um pouquinho prejudicial para o uso do carro. Então a própria BYD já estuda mudar esse carro no Brasil para um conjunto muito mais parecido com os outros híbridos plug-in, que é um motor turbo como combustão e uma bateria maior para dar maior autonomia elétrica para o carro no conjunto todo. No fim das contas, o BYD Song Plus é um bom carro, tem um bom acabamento, um bom espaço interno, um bom pacote de equipamentos, na cidade um carro muito bom para rodar. Acaba tendo apenas essa deficiência para usar o carro na estrada. Se você está procurando um carro mais rodoviário, talvez tenha que procurar um dos híbridos plug-in sobrealimentados, ou então já pensar em ter um carro a combustão normal. Talvez o híbrido plug-in não seja o carro certo para você. Espero que você tenha gostado desse teste do BYD Song Plus. Já deixa o like no vídeo, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação, sempre que a gente publicar um vídeo novo você vai ser notificado e vai ter em primeira mão, em suas mãos, o nosso conteúdo. E também comenta aí embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vejo vocês numa próxima. Valeu!